Oi, pessoal. Vocês me desculpem que eu fiquei sem voz e tossi um monte no vídeo. Não era o planejado. Mas eu vou tirar mais algumas dúvidas de vocês sobre o que eu não respondi. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque eu tô ficando sem voz. E eu espero conseguir tirar umas dúvidas, tá? Vou só esperar um pouquinho. Se vocês quiserem já mandar umas dúvidas, podem mandar, que eu respondo. Olha, me perguntaram do meu tempo de estudo. O tempo de estudo, ele mudou conforme o meu tempo disponível. Eu estudei sem estar trabalhando, então eu estudava mais. Eu estudei trabalhando, então eu estudava menos. Quando eu estava trabalhando, que foi quando eu me preocupava mais com a quantidade de estudo, eu estudava em torno de 3 horas. Era a minha meta de estudo, era 3 horas. Mas é lógico que eu estudava mais e às vezes eu estudava menos. Em regra, eu conseguia atingir essas minhas 3 horas, que era o meu objetivo. Mas eu quero destacar que o importante não é quanto você estuda, mas a sua qualidade. Não adianta você ficar 6 horas e ter uma qualidade de 2 horas. É muito melhor você ter 2 horas com qualidade de 2 horas. Então, não é tão importante o quanto você estuda, mas a qualidade do seu estudo. Esse é o importante. E a sua disciplina. Eu não tinha um dia de descanso. Eu estudava todos os dias. No fim de semana eu estudava menos. Eu parava pra sair, eu parava pra ir no cinema, eu tinha minha vida também de lazer. Não ficava só no estudo, mas estudava todo dia. Eu preferia estudar todo dia pra manter minha disciplina. Mas não tem nenhum problema se você tiver um dia de descanso. Isso vai de cada pessoa, conforme seu cronograma. O tempo que eu levei foi mais ou menos 3 anos, 3,5, até a aprovação no Ministério Público. Para analista, eu levei uns 6 meses desde quando eu comecei a estudar, porque eu já tinha o estudo da faculdade, tá? Então eu já tinha essa base. Eu estudava para analista, eu não focava em técnico, só de analista, e depois para magistratura e o Ministério Público. Ó, quanto a essa pergunta aí que foi feita. De estudo errado. Administrar o tempo, procrastinação. Isso, você precisa se organizar. Ter um cronograma. Ter o seu material base. E aqui fica essa indicação do cronograma do estudo, do método de estudo dos ciclos. Que ele faz essa organização para você. Tem o material base de estudo. Então, poupa essa dificuldade que a gente tem. Que é acabar procrastinando sem saber como estudar, sem saber como se organizar. O que é muito importante. Então, é muito importante que você tenha essa sua organização, esse seu método de estudo, para que não fique procrastinando. E um método ótimo para procrastinar é utilizar o celular. Então, é muito importante que você não fique com o celular o tempo todo. Eu não tô conseguindo ler todas as perguntas, então eu vou responder as que eu consegui, tá? Quanto às matérias periféricas, eu estudava também todas ao mesmo tempo, mas eu tinha o meu cronograma. Eu costumava estudar uma matéria em principal, como Direito do Trabalho, e uma matéria periférica. E eu variava as matérias periféricas. Então, por exemplo, hoje era civil, semana que vem era penal.
Quanto ao estudo sem edital. Sem dúvida, é muito importante estar estudando sem edital. O estudo para essas provas, ele é muito aprofundado. Demanda um estudo de longo prazo. Então é importante começar já a sua preparação, para que quando sair a prova você esteja a ponto de bala, esteja a ponto de passar. Para que não perca esse tempo, já consiga se aprofundar, consiga estar bem, com toda a matéria bem assentada. Olha, o método dos ciclos, ele não é baseado em videoaula. Ele é baseado em... Os materiais são baseados em Word, não é PDF, para que você consiga sempre estar atualizando o material, sempre ter o material atualizado e completando o seu estudo. E consiga ter essa fonte única do seu conhecimento, esse estudo base, para quem fez o questionamento. Sobre atividade física. Sim, eu fazia atividade física, nunca deixei de fazer, porque reduz muito a ansiedade. Tendo em vista eu tenho um pouco de ansiedade em relação aos concursos e eu tinha dificuldade de dormir. E a atividade física ajuda muito na hora de dormir. Outras ajudam para quem tem insônia em decorrência dos estudos é não ter acesso a computador, a celular no período noturno. Ter um estudo mais afastado, mais no período que não seja próximo ao seu horário de dormir. Tem esse tempo em que você consiga relaxar sua mente e se dedicar ao tempo de descanso mesmo, para que consiga assentar o seu conteúdo, assentar o que você conseguiu estudar no dia. Parou de travar? Voltou? Olá, eu tô vendo se tem mais algum questionamento. Eu não estou vendo mais questionamentos. Então, como o vídeo tá travando e eu já tô sem voz, eu vou pausar, mas eu vou encerrar a live. Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar. Vocês podem falar com o pessoal dos ciclos a respeito do método dos ciclos. Podem falar no meu Instagram também, que é @parquet de trabalho. A live vai ficar salva. A live vai ficar salva. A live também vai para o YouTube. Então não se preocupe, vocês podem ver em outro horário, tá bom? Então, fica uma boa noite para vocês. Travou bem na hora da atividade física. Então eu só vou retocar esse ponto. Que sim, eu fazia atividade física, que me ajudava muito a dormir e a reduzir a ansiedade. Então eu sempre fiz. Não fazia muito, fazia meia hora por dia, mas eu sempre fiz. E a live vai ficar salva, vai ficar no YouTube, ok? Obrigada, Júlia. Você não vale, você puxa saco. Então, eu vou encerrar agora a live. Então, se vocês tiverem mais questionamentos sobre o método dos ciclos, podem encaminhar para os ciclos. Se tiverem questionamentos, podem encaminhar para mim também. O meu Instagram é Parquet de Trabalho. Então, qualquer dúvida, eu estou disponível para responder para vocês, ok? Eu vou encerrar agora, então. Boa noite para todo mundo. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos para mais uma tentativa.
Estava travando antes, dando vídeo pausado. Não tenho uma opção de pausar aqui, eu creio que é por causa da conexão. Apesar da conexão estar estável aqui, tá travando. Eu vou pedir pra vocês não ficarem comentando tanto agora, porque acaba carregando o vídeo, a live e dando esses travamentos. Caso trave pra alguém, vai ficar disponível a live depois, vai ficar disponível no YouTube e é possível assistir posteriormente, ok? Vou esperar um pouquinho, então, para que entre todo mundo, pelo menos quem já estava antes, e dou início à live, ok? Então, eu vou pedir só que vocês esperem, não fiquem comentando tanto agora, para que não fiquem travando, para que não fique travando o vídeo, e no final eu abro um espaço para questionamentos e leio os comentários, os questionamentos e respondo os que forem possíveis, tá bom? Bom, então vou dar início à live e quero fazer uns comentários iniciais a respeito da metodologia de estudo, que cada um tem a sua metodologia, cada um tem as suas dificuldades, que não é para você ficar se comparando com outra pessoa, comparando a sua realidade com a de outra pessoa, com a pessoa que pode estar um pouco mais à sua frente nos estudos, você tem iniciado agora, cada um tem a sua realidade, seu próprio conhecimento prévio, suas experiências de vida, então não é possível fazer essa comparação. Se for fazer uma comparação, seja para servir de motivação, de inspiração, para que você use aquela pessoa de modelo, mas para que te anime a estudar todos os dias. E não como um desânimo, como que você nunca vai alcançar, nunca vai chegar. Todo mundo consegue. Basta persistir. Basta continuar estudando, buscar o foco, o cargo que é almejado, continuar na sua progressão diária. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem seu tempo para chegar lá. Então não dá para fazer essa comparação, isso é muito importante. Porque principalmente nesse reino da era digital, com Instagram, Facebook, a gente fica vendo as pessoas postando, falando ele tá estudando, eu não estou, mas às vezes não é essa a realidade. As pessoas mostram uma parte da vida delas. Não é a vida toda, e cada um tem os seus problemas particulares, e não é possível ficar fazendo essa comparação que prejudique o seu próprio estudo. Então, só faça uma comparação se for para te motivar, para te inspirar. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. O segundo ponto, que eu sempre gosto de destacar, é que a disciplina é mais importante que a motivação. Por quê? A motivação te faz iniciar, te faz buscar aquele projeto, aquele caminho, aquele concurso, mas é a disciplina que te faz continuar, progredir, continuar estudando e crescendo pelo tempo necessário para que se consiga atingir o objetivo buscado. A gente sabe que a maioria dos concursos demandam um estudo de longo prazo, é um projeto de longo prazo. Então não podemos ficar naquela expectativa de que seremos aprovados na primeira prova, seremos aprovados logo, porque pode acontecer, mas a realidade é que demande um tempo apropriado para que se consiga ter aquele conteúdo necessário para passar numa prova. Porque o nível é alto dessas provas. Então é necessário que tenha esse tempo de crescimento, esse tempo de estudo, esse tempo de maturidade para se conseguir chegar no nível do cargo que está sendo almejado. Então sempre tenha isso em mente, que é necessário uma disciplina. É necessário tratar o estudo como se fosse um trabalho. Todos os dias você tem que ir lá um pouquinho, mesmo que esteja num tempo difícil. Pode ser que você esteja passando dificuldades na sua vida, você esteja com um problema de saúde, algum problema na família, algum problema bem específico que esteja se atrapalhando. Mas quando a gente para de estudar, é como se fosse um elástico. A gente vai estudando e vai ampliando esse elástico. Se para de estudar, o elástico fecha. Então, mesmo que seja só um pouquinho, 30 minutos no dia, 15 minutos, é muito importante que não perca esse ritmo, que sempre continue estudando, mesmo que seja esses 30 minutos, para que não perca essa elasticidade, para que não perca esse hábito e a disciplina de destinar um tempo do seu dia para estudar. Eu acho que esses são os pontos principais. Saber que não é possível se comparar com a realidade de outra pessoa, que é importante ter disciplina, principalmente em momentos difíceis, porque é fácil se manter motivado quando está tudo bem. É fácil se manter motivado quando você é aprovado, é fácil se manter motivado quando suas notas são altas. Difícil é ser motivado quando você é reprovado, quando você recebe um não, quando a sua nota é baixa. E esse momento é importante a disciplina.
É a disciplina que vai continuar fazendo você progredir, mesmo em momentos de dificuldade. Outro ponto que eu acho muito importante é você aproveitar essa caminhada. Saber a importância de seu momento de crescimento, essa oportunidade de estar estudando, que aprender coisas novas é apaixonante todos os dias, que é uma oportunidade que muitas pessoas não têm. Então aproveite isso que você está tendo. Aproveite essa oportunidade. Se sinta grato por ter essa oportunidade de estar buscando o seu sonho. Porque fica muito mais fácil quando a gente vê como prazeroso estar estudando. Agora eu vou sentar, fazer o meu cronograma, o meu estudo, aprender coisas novas. É muito gratificante isso. Então, quando a gente vê como um aspecto ruim, acaba sendo mais dificultoso, acaba sendo mais difícil iniciar essa jornada de estudos, principalmente para quem trabalha. Chega cansado. Então, é muito importante ter essa leitura da importância e dessa oportunidade que está tendo de estudar. Esse é outro aspecto que eu sempre tinha em mente, era ver e agradecer a oportunidade que eu tinha de estar estudando, de buscar o meu cargo dos sonhos. Esse eu acho que eram os principais pontos que eu queria destacar, que eram mais abrangentes a respeito de estudo. Agora, quanto à minha própria trajetória, a minha trajetória ela se inicia com a busca no cargo de analista, que eu comecei a estudar no fim da faculdade. Eu fiz a prova da OAB, já foi voltada para a área trabalhista, e logo em seguida, tendo em vista que eu já estava estudando para a área trabalhista, já tinha essa afinidade, gostava muito da área trabalhista, e começaram a surgir as provas do TRT, dos tribunais, resolvi prestar essa prova. Eu cheguei a prestar a prova de Campinas, de São Paulo, prestei a prova no Paraná, Santa Catarina e em Goiás. É difícil você falar em evolução em provas, porque cada prova é a sua prova. Cada prova tem um perfil, Agora. Voltou? Tá, vou ver se eu desativo os comentários, tá, pessoal? Aí eu retorno. Pronto. Espero que não esteja travando agora. Eu desativei os comentários, mas depois eu vou retornar com os comentários, ok? Então, retomando, eu fiz diversas provas para analista e é difícil você falar em uma progressão das provas porque cada uma tem especificidade. Eu fui aprovada em Campinas, fui aprovada em São Paulo, fui aprovada no Paraná, mas Paraná e Campinas eu fiquei muito no final da lista. Em São Paulo, que foi super perto o período das provas, eu fiquei muito bem classificada, tanto que foi a prova que eu tomei posse. Mas no meio tempo, entre essas provas, eu fui reprovada na prova de Goiás, que sequer corrigir a minha redação. Fui reprovada também na prova de Santa Catarina, que eu não me recordo se eu cheguei a fazer a redação, a corrigir a redação. Mas é difícil você ficar vendo essa progressão, porque cada prova tem a sua evolução. Então, às vezes, quando a gente recebe não necessariamente significa que a gente não está no caminho certo, que a gente não está evoluindo. É importante, quando a gente é reprovado, quando a gente saber o que você errou, qual é o ponto que você está precisando melhorar. No meu caso, em relação às provas da magistratura, eu percebia que a minha dificuldade era em matérias que eram periféricas, como penal, empresarial. Eu acertava um quantitativo muito baixo de questões. E fazendo provas com uma rejeição nessas provas, que eu fui reprovada tanto na prova de Campinas, da magistratura, e em São Paulo, da magistratura também, que eu fiquei por 1 e 2 pontos, eu peguei a prova e fui analisar o que eu tinha errado, o que eu poderia aprimorar. E não peguei aquela rejeição como o que estava errado em mim, mas o que eu poderia crescer com aquele resultado. E na mesma coisa na prova para analista. Eu pegava as minhas provas e via a quantidade de acertos no que eu estava vindo bem e o que eu estava indo mal, para eu saber aonde eu tinha que crescer, aonde eu precisava melhorar. A minha principal dificuldade que eu tinha no decorrer de todos os estudos era a revisão. Eu tinha muita dificuldade com revisão, eu nunca consegui me adaptar à revisão. Para eu conseguir revisar, eu costumava fazer questões para assentar o que eu já tinha visto, mas ainda assim não era uma revisão específica,
porque nem sempre eu conseguia fazer uma quantidade grande de questões, então eu tinha muita dificuldade com revisão mesmo, e só fui aprender a revisar com o método dos ciclos, que eu consegui entender como funciona a sistemática de revisão, que já vem pronto com o cronograma dos ciclos, que eu achei sensacional, mas enquanto eu estava estudando, eu não tive a oportunidade de ter esse aprendizado, e eu acho que é muito importante essa revisão e esse estudo baseado em uma revisão constante para que a gente tenha um alto nível de rendimento nesse aprendizado e consiga lograr êxito nas provas. Bem, após a minha aprovação como analista no TRT da 2ª Região, em São Paulo, eu comecei o meu estudo para magistratura. Eu fui aprovada logo em seguida que eu consegui formar na faculdade. 3, 4 meses depois eu tomei posse para analista. E quando eu tomei posse, que foi em agosto de 2014, eu comecei o estudo para magistratura. Meu estudo era mais focado para magistratura no início, porque eu não tinha contato com o Ministério Público. Eu nunca tinha tido afinidade com procuradores do trabalho, não tinha contato com a procuradoria, com as temáticas relacionadas, embora eu já gostasse muito de direito internacional, de direitos humanos, eu gostava muito dessas temáticas. O que foi mudado com o contato que eu tive mais específico com professores do Ministério Público, especialmente o professor Luiz Fabre, que ele me mostrou a importância desse estudo, principalmente do estudo mais voltado para a proteção dos direitos humanos, o que me chamou muita atenção no estudo do Ministério Público do Trabalho. Então eu comecei a fazer um estudo conjunto da magistratura e do Ministério Público do Trabalho. É possível fazer o estudo conjunto dessas duas carreiras? Sempre me perguntam isso. É sim, é muito possível. Os editais não são completamente distintos. Há um enfoque diferente para as duas carreiras, mas é possível coadunar os dois estudos, acrescentar as temáticas necessárias para o Ministério Público do Trabalho, e também é possível estudar em conjunto para a carreira dos tribunais, para analista, para técnico, porque embora tenha as matérias mais gerais, como português, matemática, raciocínio lógico, é possível acrescentar essas matérias e manter o estudo das matérias que são comuns. Então, sempre é uma pergunta que me é feita, e eu sempre acho que é possível sim, mas é necessário que você tenha uma organização, que você tenha um cronograma que consiga se organizar, porque a maior dificuldade é você acordar na sua segunda-feira e não saber o que você vai estudar, não saber qual é o material que você vai estudar, não saber a sua organização, o que você já viu, o que você não viu, o que você precisa revisar. Então é muito importante essa organização. Acho que também é um dos pontos principais na hora de se estudar. Saber o que vai estudar, o material que vai estudar e para o que vai estudar, que é o principal. Qual é a carreira que você objetiva? Qual é o seu sonho? O que você sentirá realizado? O que você pretende fazer no seu futuro? Isso também é muito importante. O meu estudo, no início da magistratura, ele era mais baseado em doutrinas. Eu não lia de capa a capa as doutrinas, mas eu lia, em geral, seguindo os pontos do edital. Então, eu busquei formar uma base de conhecimento em cada uma das matérias. Embora eu já tivesse uma base prévia, porque eu estudei na faculdade, logo em seguida eu estudei para a OAB, estudei para a analista e comecei meu estudo logo em seguida para a magistratura. Então, eu não parei de estudar. Os 5 anos da faculdade, eu já emendei com estudo para analista e para a magistratura. Então, eu já tinha uma base bem formada e busquei formar ainda mais de forma específica para a magistratura. Por isso que o meu início foi com doutrinas. A parte mais difícil é você escolher quais doutrinas serão utilizadas. E quando você tem uma facilidade, uma indicação de material, como eu também já verifiquei que existe nos ciclos, existem as FUCs, as fontes únicas do conhecimento, já facilita também muito o seu trabalho, mas eu não tive essa oportunidade, então o meu trabalho foi, infelizmente, pegando doutrina e tentando entender como eu iniciava meu estudo. Depois eu percebi que esse estudo só focado nas doutrinas, ele não estava mais sendo suficiente para mim, porque eu precisava treinar, eu precisava de questões, então eu introduzi o estudo com questões objetivas para complementar o meu estudo. Então, eu passei a ver menos a doutrina e fazer mais questões objetivas para que eu conseguisse um êxito na primeira fase, que era o que eu estava buscando primordialmente. Mas é muito importante o estudo conjunto,
o estudo tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Porque quando você é aprovado na primeira fase, você não vai ter tempo para se aprofundar nas temáticas. Então é muito importante que você tenha esse estudo de longo prazo. Não começa só a iniciar quando sair o edital, porque você não vai conseguir se aprofundar de maneira adequada para conseguir fazer a próxima fase. Porque a primeira fase ela foca mais em lei seca, foca mais em informativos, súmulas, notícias. Mas na segunda fase é necessário um aprofundamento mais específico de matérias, que você só vai conseguir com um estudo que seja de mais longo prazo. E era o que eu objetivava. Fazer as questões objetivas, tanto para revisar e assentar o conteúdo, e estudo da doutrina, que posteriormente eu comecei a estudo também com questões subjetivas, para aprofundar para a segunda fase. Eu copiei a Júlia, fiz uma colinha aqui para eu não me perder para vocês sobre a minha trajetória, tá? Quanto a videoaulas. Eu via videoaulas também no começo, mas não era a minha base de estudo. Eu usava as videoaulas mais para aprofundamento, para complementação, quando eu conseguia ter um tempo no meu cronograma, no meu estudo. Então, meu estudo não era baseado em videoaulas, porque as videoaulas, normalmente, elas têm um conteúdo muito extenso e o foco, o núcleo mesmo, acaba sendo uma pequena parte daquela aula. Por isso que eu não usava de base, eu usava mais para aprofundamento. Eu não tinha cadernos e não fazia resumos. Também é uma questão que sempre me fazem, mas é porque eu nunca tive esse hábito, nunca fui muito de anotar, nunca fui muito de revisar, nunca fui de fazer cadernos e resumos. Mas eu acho que é muito importante você ter um material consolidado, um material que você está sempre estudando, sempre revisando e sempre complementando esse material. Embora eu não tivesse, eu senti muita falta na minha prova oral, porque eu não tinha um material base, não tinha um material para eu fazer essa revisão. Tanto que eu mudei o meu estilo de estudo quando eu cheguei na fase oral. Eu comecei a grifar, comecei a fazer anotações ao lado dos meus materiais de estudo, que era coisa que eu não fazia. Tanto que até minha colinha aqui tá toda grifada. Porque eu só aprendi isso com a fase oral. Eu não tinha esse hábito anteriormente, eu não tinha esse hábito com as fases anteriores. O que acho muito bom pra gente fazer uns links mentais na hora que bate o olho no estudo, fazer aquela revisão mais rápida. É muito importante ter esses grifados, essas partes que são marcadas nos textos, no seu material de estudo. Deixa eu ver o que mais eu posso dizer para vocês. Além do estudo que eu fiz com base na doutrina, depois com questões objetivas, sempre utilizei muito o estudo de informativos, de notícias, da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e também do STF-J. São matérias que são cobradas, é necessário esse estudo também de informativos. Eu sei que acaba sendo difícil colocar todos esses temas, todos esses tópicos na sua semana de estudo. Por isso que eu ressalto a importância dessa organização, que você tenha o seu cronograma, se organize as matérias na sua semana, o que você vai estudar, qual é o seu material de estudo, porque são muitos pontos que são necessários de estudar, são muitas matérias que são necessárias de estudar. É necessário um aprofundamento, especialmente em trabalho, processo do trabalho, e conhecer a jurisprudência dos tribunais, conhecer os informativos, quais são as últimas notícias, os temas mais debatidos e controvertidos. É necessário também esse conhecimento, e especialmente para a segunda fase, que é mais necessário esse aprofundamento desses tópicos. Com o passar do tempo que eu estava estudando, eu estudei ao todo por volta de 3 anos e meio para ser aprovada no Ministério Público do Trabalho, porque eu iniciei o meu estudo em janeiro de 2017 e a prova foi concluída agora em fevereiro de 2018. E agora, com a prova da magistratura, vai estar dando em torno de 4 anos. No início, eu focava nessas doutrinas, mas com o passar do tempo, tendo em vista que eu formei uma base de estudo, uma base com o meu material, eu comecei a focar mais em questões, mais nas questões objetivas e em questões subjetivas, treinar questões mesmo, porque eu acho muito importante você estar treinando, fazer essas questões, para que você consiga ver os seus erros, ver onde você está errando, saber o que você precisa revisar e utilizar essa memória que você utiliza quando você escreve com a sua própria mão, com suas próprias palavras,
E não só fica naquele copia e escola, naquele estudo passivo. É muito importante esse estudo ativo, que você faz as questões de primeira fase, faz as questões de segunda fase, explica para outra pessoa o que você está aprendendo. Esse estudo ativo é muito importante para que você consiga assentar esse conhecimento. Então, é uma das minhas recomendações também. Que você faça pelo menos as questões objetivas. É muito importante ter esse estudo em conjunto com um estudo mais aprofundado. Seja em um material de estudo, seja em livros. É importante ter esse estudo conjunto de mais de uma fase, para todas as fases do concurso. Relação à terceira fase, eu não treinava terceira fase, para dizer a verdade. Por quê? Porque eu já sou assistente de juiz, então eu não conseguia sentar e fazer sentenças. Tinha muita dificuldade em fazer o treino de sentenças à mão, fazer manuscrito. Mas com a prova, quando saiu o edital, eu comecei sim a fazer o estudo de sentenças, embora fosse difícil para mim. Eu comecei a fazer o curso, eu fazia com o Vinícius Rezende. E fiz algumas sentenças com ele e fazia um curso em videoaulas de sentença, também que me auxiliou muito para poder fazer essa evolução e saber mais os entendimentos do TST em sentença. Quanto ao Ministério Público do Trabalho, para a terceira fase e para a segunda fase, mais específico com a minha aprovação. Porque eu fazia aquele estudo genérico, tanto para a magistratura e para o Ministério Público do Trabalho, e quando eu fui aprovada, que eu fui aprofundar nos temas do Ministério Público, nas coordenadorias do Ministério Público, em Direito Internacional e Direitos Humanos, e para a terceira fase, teve um prazo de uma semana entre a segunda e a terceira fase, que foi quando eu comecei a ler as peças, todas as peças que eu consegui. Eu li as peças dos membros da banca, li peças que eram interessantes de outros membros do Ministério Público e reescrevia essas peças e também contratei alguns cursos de correção de peças específicas para o Ministério Público do Trabalho, com professores corrigindo essas peças, o que me auxiliou muito. Eu acho que o estudo com correção de uma outra pessoa corrigindo a sua questão ajuda muito na evolução das questões. Mas é importante ter essa base, essa formação base das matérias que são necessárias para ser aproveitada no concurso. Bem, esse foi mais ou menos o meu estudo de primeira, segunda e terceira fase. Que a primeira fase eu foquei mais na formação da base no início, depois nas questões objetivas. Na segunda fase, eu já tinha esse estudo baseado em doutrinas, nessa formação de base, e comecei correção de questões subjetivas. E a terceira fase, eu contratei também cursos de correções específicas para as peças e para as sentenças. Quanto a como eu fazia questão objetiva, que também é um questionamento que sempre é feito. As questões objetivas, eu gostava de fazer em livro. Eu gostava de fazer em livro porque quando eu estou no computador, eu acabo me perdendo nos comentários. Eu costumava fazer muito no concursos, mas é importante você não fique lendo todos os comentários. Faça a sua questão, veja a resposta, já veja um comentário principal e passe para a próxima questão. Por isso que era a minha opção fazer por livro, porque eu já via a resposta e via o comentário do professor e passava para a próxima questão. Na prova do Ministério Público do Trabalho, eu fiz todo o revisaço, que tinha em torno de 500 questões. E na prova da magistratura eu não fiz todo o revisaço, porque ele tem muitas questões. Mas eu cheguei a fazer, eu acho que 60% do livro também de questões objetivas. Ainda para a primeira fase, eu tinha um materialzinho de súmulas e OJs, que foi elaborado pelo Breno Lenza e pelo Rafael Miziara. Tanto que o Breno Lenza é o nosso coordenador aqui da área trabalhista dos ciclos. E era um material muito bom, porque é muito importante estudar súmulas e as orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. É bastante cobrado esse ponto. Eu sempre lia na semana antes da prova todas as súmulas e todas as OJs. E também utilizei um material em que era visto os principais artigos e as súmulas, os principais pontos que foram cobrados nas provas anteriores, que também foi elaborado pelo coordenador Breno Lenza e pelo professor Daniel Magalhães. E era um material que era bem focado nessa parte em que quais eram os pontos que mais caíam nas provas anteriores. Então, esse estudo de quais são os pontos, quais são os artigos que mais caem,
qual é a lei seca que mais cai, qual é esse foco que as provas mais dão. Sempre tem aqueles artigos, tanto em civil, empresarial, trabalho, processo de trabalho, que são mais cobrados nas provas. E isso você vai ver fazendo questões, lendo a lei seca, tendo esse acompanhamento com as provas anteriores. Sempre se repete. Então, é muito importante sempre estar treinando, além desse estudo passivo. É importante esse estudo ativo. Quando eu passei para a segunda fase, outra coisa que foi feita foi que a gente fez grupos. A gente fez um grupo e que fez resumo de artigos dos membros da banca. Porque quando há uma banca definida, é bem importante você conhecer essa sua banca, saber quais são os assuntos que são mais palpitantes, que são de mais interesse da banca. Então, é muito interessante. Desculpem. Agora, a prova oral. A prova oral foi a prova que eu tive mais dificuldade. Porque ela envolve muito o emocional. Desculpem. Então, além desse estudo de... Ai, eu acho que eu não vou conseguir terminar a live. Bem, eu vou só terminar sobre a prova oral. A prova oral, ela envolve muita parte do psicológico. De você saber que você é capaz, que você estudou até agora. Você viu e deu o máximo de si para chegar nessa fase. Quando a gente chega na prova oral, a gente acha que tudo que passou não é o suficiente. Mas é. Você se dedicou, fez tudo o que podia. Estudou todos os pontos que conseguiu. Então, o ponto principal na prova oral é essa confiança. Confiança em si mesmo, que você é capaz. Não pode perder isso. E chegar com um material que você possa revisar. Um material que você já tem afinidade, que já utilizou nas fases anteriores, porque fica muito mais fácil quando você já tem esse material separado, grifado, que é do seu conhecimento. Eu fazia muitos simulados com a Júlia, que é a vida pregressa. E ela sempre me falava do material dela. Ela utilizou o material dos ciclos, que já tinha as apontações dela. E eu não tinha esse material. Eu senti muita falta de ter um material quando eu cheguei na fase da prova oral. E eu tive dificuldade para conseguir estudar e saber o que eu estudava. Felizmente, na minha época saiu aquele livro Revisão Final. E ele tinha de forma muito sucinta todos os tópicos do edital, o que facilitou para mim. Mas, se eu tivesse já o meu material, os meus resumos, seria muito mais fácil para mim. Então, por isso que eu recomendo que você utilize esse material, tenha suas doutrinas. Então, que você tenha o seu material, tenha suas doutrinas e consiga chegar já tendo esse material formado e que você tenha esse conhecimento, tenha essa habilidade de manusear. Em resumo, quero dizer para vocês que são muitos sacrifícios, que é necessário muita dedicação, mas que vale a pena. Vale a pena cada segundo. Que vocês não desistam. Eu vou retornar os comentários, mas eu acho que eu não vou conseguir responder muitos, porque eu tô completamente sem voz. Eu tava gripada até esses dias atrás. Pelo jeito, eu estou gripada ainda e não tô conseguindo mais continuar a live. Mas eu vou ver alguns comentários de vocês e responder as dúvidas. Ai, obrigada, Júlia. Ai, gente, vocês me desculpem que eu fiquei sem voz.
Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu tiro a dúvida de vocês. Espero que não tenha travado muito. Não foi o que eu planejei pra live. Queria que não tivesse travado. Queria não ter ficado sem voz. Mas espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês como foi minha trajetória. Olha, quanto ao tempo de estudo, ela variou muito no decorrer da minha vida. No início, eu estudava mais. Eu vou dar uma pausa um pouquinho então, gente, porque eu tô muito sem voz. Tá? Já volto rapidinho.